o bebezinho de pouco mais de 1 ano. A suspeita é que a criança foi espancada até a morte pelo marido da tia. Pelo marido da tia. E inicialmente falou-se padrasto, eu vou explicar porque é marido da tia. É porque a criança não vivia com a mãe. Esse aí, ó, que você vê espancado, é o marido da tia. O pai teria dado para a tia criar, o pai biológico. A polícia ontem à tarde prendeu o homem. O delegado acredita que o menino já vinha sendo agredido. Tarado safado aqui em Coqueiral, ó, ia morrer, sorte chegou. Este vídeo foi gravado em frente da estação Coqueiral, no Recife. A imagem é nítida, é de Alan Davidson Cardoso sangrando minutos depois de ser espancado. A polícia recebeu a denúncia, fez o socorro e depois levou o homem para a central de plantões da capital. Ele é suspeito de espancar e colocar fim à vida do pequeno Pablo Henrique Maciel da Silva, de 1 ano e 6 meses. A gente levantou e ele é uma pessoa realmente agressiva, inclusive com a companheira, né, ameaçando a vizinhos, companheiros, que se levar a cabo tal coisa iria fazer e acontecer, porque é uma coisa importante que parece que essa criança já vinha há um tempo, a gente está levantando, sofrendo algumas agressões, né? Inclusive há uns 15 dias aproximadamente foi atendido no Hospital da Restauração, não é? E a médica achou estranho, né? Essa dona de casa, que não quis se identificar, disse que o suspeito entregou a criança a ela já bem debilitada. A criança estava com uma mão muito branca, os lábios brancos, todo mole. E ele chegou lá todo nervoso, dizendo, dá a bombinha a ele, coloca ele para dormir. Mas quando a gente viu que ele estava com o corpo mole, tudinho, aí a gente pegou, não preferiu botar ele para dormir, fui para Otávio de Freitas, cheguei lá, ele foi, quando chegou lá, ele já estava sem vida. No carro, a gente foi tentando reanimar ele, respiração boca a boca, tudinho, mas ele já chegou lá bem muito mal na minha casa. Pablo Henrique morreu na última segunda-feira. Ele já tinha sido internado no último dia 22 no Hospital da Restauração, também com traumas na mão e na cabeça. Olha, o pai biológico do menino conversou com a nossa equipe. E aí ele conta todo o drama da família, porque a gente fica pensando, tem criança que já nasce, né, com a injustiça em cima dela, porque a criança não ter um pai, uma mãe que cuidem dela, não a protejam, já é uma injustiça. Você vê essa criancinha feliz aí no berço, apesar de a denúncia ser a seguinte: neste dia que filmaram a criancinha no berço, ela tinha sido espancada, tanto é que a mãozinha dela está ferida. Então já teria que ter havido denúncia. Mas aí o pai biológico diz, ó, não, eu tive que dar para a tia, né? Nem para a mãe. A mãe não teria condição e ele também não tem. O delegado revelou ainda que a mulher pode ser investigada, não é só o padrasto que levou um pau federal, apanhou mesmo, apanhou muito ontem. Se não fosse a polícia, ele certamente não estaria nem preso, ele estaria no Instituto de Medicina Legal. Porque a polícia aí, se não fosse a polícia, chutaram a cabeça dele, ele chegou a desmaiar, tá? O suspeito, ele seguiu para a audiência de custódia. A gente vai falar ainda sobre o laudo do IML. O delegado teve que chamar o carro da funerária para ir para a delegacia, para frente da delegacia. Porque a constatação da morte era o atestado de óbito, ainda não tinha saído o laudo do IML. E o delegado tinha pressa porque tem as 24 horas do flagrante. Ele acabou sendo autuado em flagrante, a gente conta ainda essa história. A Polícia Federal prendeu um francês suspeito de estuprar a própria filha. A filha dele, 6 anos. O crime aconteceu no Cabo de Santo Agostinho. Ele estava sendo procurado por esse estupro à própria filha de 6 anos, pela Polícia Internacional, a Interpol. Há 2 anos, a Justiça Brasileira decretou a prisão dele. Veja comigo. O francês Guilain Roger Noel Binet, de 50 anos, morava na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Em 2016, foi denunciado por ter estuprado a própria filha, de 6 anos de idade.
ele teria com o dedo, né, introduzido na vagina da sua própria filha de 6 anos de idade. Isso, no caso aí, ele foi denunciado, não foi encontrado aqui no período e foi decretada a prisão preventiva dele. E aí, depois dessa prisão preventiva, a segunda vara criminal do Cabo Santo Agostinho solicitou à Polícia Federal lançar o nome dele na difusão vermelha da Interpol. Ele foi encontrado em Madrid, na Espanha, preso pela polícia espanhola e imediatamente a Polícia Federal foi comunicada. De lá para cá, em janeiro de 2018, a gente começou as tratativas para fazer a extradição ativa dele, que é aquela em que os agentes vão até o país onde a pessoa está presa para recambiá-lo para o Brasil. O francês foi trazido para o Brasil por policiais federais na última quinta-feira e deve permanecer no hotel até que o julgamento seja feito. Ele nega totalmente o crime, ele disse que jamais faria isso com a filha dele, em conversa informal que ele teve com os próprios policiais quando estava vindo para o Brasil. Disse, inclusive, que está sendo vítima de uma armação de parte de alguns integrantes do Conselho Tutelar e que agora ele vai ter a oportunidade de estar provando a sua inocência. Se condenado, ele pode pegar até 10 anos de prisão por estupro de vulnerável. Bom, a gente vai agora ao vivo sobre aquele rapaz que teve a mão decepada por um ladrão, porque ele não quis entregar a bicicleta, né? Ele foi para o hospital, fizeram o reimplante e a gente vai falar exatamente com a Suelen Bain sobre a operação, a cirurgia, que havia um risco, né, Suelen? Um risco seríssimo de rejeição, né? Porque a vascularização da mão dele, como passou muito tempo jogada, estava precária, né, para se fazer o reimplante. Mas vamos ver. Boa tarde para você, Sueli. Pois é, Carlos, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente vai ouvir o seu Valdeci, que graças a Deus, Carlos, a cirurgia dele foi um sucesso. Depois de 6 horas de cirurgia, 3 veias reconstruídas, 2 artérias, nervos e tendões. Ele está aqui nesse quarto, a gente vai conversar com ele. Ele está conversando com a imprensa. Vamos só abrir um pouquinho aqui, ó, para mostrar ali o seu Valdeci. A gente vai ouvir daqui a pouquinho o seu Valdeci. Antes disso, vamos conversar com a médica Ana Lécia, né, que fez a cirurgia, uma das médicas que participou da cirurgia e que provavelmente o seu Valdeci já pode ter alta na próxima semana. Foi um sucesso então, né, doutora? Muito boa tarde. Boa tarde. O procedimento foi um sucesso, graças a Deus. Conseguimos fazer tudo o que a gente esperava fazer. A recuperação dele nos primeiros dias foi excelente. Ele não teve nenhuma intercorrência. Ele reagiu muito bem, ele é muito forte, né? E graças a Deus até agora tudo está perfeito. Ele está bem, ele está estável e assim a cirurgia foi demorada, foi uma cirurgia longa, a gente fez todo aquele passo a passo que já tínhamos conversado e assim eu estou muito feliz com o resultado até agora. Doutora, enquanto a gente conversa, eu vou pedir para a senhora entrar aqui comigo no quarto do seu Valdeci Pereira, de 53 anos, que está aqui numa felicidade só. Esse senhor que está aqui com ele é o diretor médico do SOS Mãos, onde ele foi operado. E eu vou pedir licença aqui para também conversar com o seu Valdeci. Seu Valdeci, que felicidade da gente, da imprensa que acompanhou todo o seu caso, de encontrar o senhor aqui com sua mão reimplantada e o senhor bem. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu me sinto muito feliz, porque a minha mão já está no lugar. Isso aí para mim é a melhor coisa do mundo, a melhor riqueza. Um presente, né, seu Valdeci? Foi um presente que Deus me deu. Agora, seu Valdeci, falando um pouquinho do dia do crime, do assalto que o senhor sofreu e que os criminosos fizeram isso com o senhor, o que é que o senhor lembra? Foi um momento muito tenso, né? Um momento triste mesmo. Porque eu saí de casa de 3h20, sabe, para trabalhar. Aí quando eu chego no condomínio, é 4 horas. Aí nessa área que eu ia passando, estava muito escuro. Aí eu ia para lá, para sair na portaria. Aí quando eu vou, aí os 2 caras vinham, um armado de faca e outro de facão. Aí disse, para aí, eu quero para a bicicleta. Se você me dá para a bicicleta, aí eu não faço nada com você. Mas só que não tinha bicicleta só, tinha bicicleta, carteira e dinheiro. E aí o senhor disse que não entregava? Eu disse que não entregava não. Ele disse, apoio a gente vai tirar a tua mão. Aí eu peguei um porrete de pau que eu achei no chão, danei uma lapada, uns pedaços, aí pronto, ele correu. Aí ele correu, na frente ele volta. Disse, eu vou tirar a mão dele, fulano, vamos tirar a mão dele. Aí ele volta, aí eu ainda lutei com ele ainda. Com esse braço aqui, sabe? Com esse braço. Aí botei esse braço aqui e tirei.
Aí botei essa mão aqui para defender a foice. Aí ele danou a coisa aqui, o facão, o facão. Põe aqui, aí ficou pendurado a minha mão. Não cortou, não caiu no chão não, ficou pendurado. Haja sangue, aí eu peguei e puxei o resto. Tô nervoso. Foi, peguei assim o couro, arranquei com tudo e joguei dentro do mato. Aí pronto, aí eu peguei a bicicleta e saí ligeiro para chegar na portaria. Para chamar os meninos para fazer qualquer coisa comigo. Qualquer coisa por mim. Aí só que os meninos não tava naquele momento, estavam fazendo ronda, por lá por dentro. Aí depois eles chegaram. Aí eles viram eu estendido no chão. Aí ligaram pro meu chefe, que é Tiago, meu patrão, que é melhor do que um pai para mim. Eu tenho que agradecer a Deus e a ele, primeiramente a Deus, segundo a ele. Não fosse ele, eu estava morto. Seu Valdeci, o senhor olhando para a doutora Ana Lécia e o doutor Mauri aqui, o diretor do hospital e a doutora que lhe operou, uma delas, né? O que é que o senhor está sentindo? Eu estou me sentindo muito feliz, muito feliz, muito feliz. Porque é mesmo que eu ter perdido a vida e ter ganhado outra vida, né? Outra vida nova. Vida nova daqui para frente, né? A Deus, primeiramente a Deus, segundo a ela, ele aqui, o diretor, e toda da coisa aqui, da clínica. E toda da clínica. Enfermeira, médico, doutor, tudinho. Muita coisa boa, seu Valdeci. Não faltou nada pra mim aqui. Se fosse noutra clínica, eu acho que eu tava morto. Tava debaixo da terra já. Seu Valdeci, a gente estima melhoras para o senhor e a gente quer acompanhar a saída do senhor também no hospital, que provavelmente, como eu falei, ele vai receber alta, se depender aqui desse corpo de médicos, o seu Valdeci vai para casa rapidinho. Agora é só cuidar, fazer o processo, né, de reabilitação e fisioterapia para que ele fique bem aí. A gente volta com você. É uma situação, uma especialidade, não é, que Pernambuco tem essa expertise. Inclusive, agora, recentemente, a gente comentou muito o coreano, que teve as duas mãos amputadas. As mãos do coreano foram reimplantadas e o coreano também recebeu alta, né? Ele recebeu alta e está com as mãos reimplantadas também. A gente ainda volta nesse assunto hoje, tá? Um cadeirante executado a tiros em plena praia de Boa Viagem. A polícia sabe que foram 2 homens numa moto que praticaram o crime. Veja. De acordo com testemunhas, a vítima, um cadeirante de 44 anos de idade, estava nesta barraca de praia, quando 2 homens em uma moto estacionaram próximo ao local. Foi então que um deles se aproximou e disparou 3 tiros contra a vítima. Em seguida, os bandidos fugiram de moto, sem deixar pistas. Tiros direcionados na cabeça e ninguém falou nada, chegou só para executar. Foi uma execução. A vítima foi identificada como Newton David Monteiro de Lima. As imagens mostram o momento em que amigos ainda tentam prestar socorro ao cadeirante, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo dentro do próprio veículo. Câmeras de segurança da área podem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos. O que nós podemos saber apenas que pode ter levado a esse crime pode ser o fato dele ser agiota, né? Disse que ele lidava com somas grandes, né? Isso aí só depois é que a gente vai ver realmente se foi essa motivação. O cadeirante já teria sofrido um atentado em Piedade. Já era paraplégico por conta de outro atentado, sofrido há aproximadamente 11 anos, no qual ele ficou sem andar. Ele sempre vinha a esse local, à praia, aos domingos, feriados, dia de sábado, né, acompanhado desse motorista dele. Ele morava com essa pessoa que o ajudava, que é o motorista, e disse que não sabia de nada, ele que era uma pessoa super tranquila e nada que indicasse isso. A polícia explicou que o atentado que ele tinha sofrido há 12 anos, aproximadamente, foi um atentado encomendado por um corretor de imóveis que estava devendo para ele. Para não pagar a dívida, o corretor de imóveis pagou para pistoleiros 200 mil reais para matar o cidadão aí. 200 mil reais, na época. E aí não conseguiram matá-lo, acertaram a coluna dele e ele ficou paraplégico. Todos que participaram na época foram condenados pela justiça, menos um policial militar. O policial militar era um dos pistoleiros, segundo o processo, o inquérito e o processo judicial. Esse PM, ele morreu antes de ser julgado. E o Santinha, meu Deus do céu, o Santinha entrou em campo ontem pelo Nordestão.
Mas não mostrou para o que veio não, viu? Abriu para o ABC. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Eita, que essa música deve estar martelando a cabeça dos tricolores. Depois de empatar com o ABC pelo Brasileirão, foi a vez do Santa Cruz encarar a equipe potiguar pelo Nordestão. Em casa, foi o ABC que teve a primeira chance na partida e deu trabalho para o Machovski. Só dava ABC na partida e não podia ser diferente, né? Aos 37 minutos, Leandrão aproveitou com precisão a assistência de Vitinho e fez o dele de cabeça. Apertar um pouco mais eles estão conseguindo trocar passe muito perto da nossa área e muito cruzamento, qualquer bola que vier é difícil de tirar. E acho que a gente tem que adiantar um pouquinho para poder crescer um pouco mais no jogo, ter mais criar as nossas chances. No segundo tempo, o Santinha não queria largar o osso e dar a vitória para o time mandante. Mas quem assustou mesmo foi Vitinho, aos 9 minutos. Tá na hora de mudar. PC Guzmão tira Robinho para a entrada de Mailton. O técnico alvinegro também fez alteração. Coloca Fecim no lugar de Luan. E o jogo ganha mais perigo nas mexidas. Aos 23 minutos, Charles dribla o marcador e manda com muito perigo. Com o resultado, o Santinha precisa vencer o ABC no jogo de volta. E para vencer essa missão, o elenco tricolor conta com um reforço de peso. A torcida do Santa Cruz, a gente convoca, mas ela já se faz presente, ela está ao lado do time em todos os momentos. Com esse time ruim, acredita em mim, é Santa Cruz na Série D. Vergonha! Que diabo é isso, mas da Série D? E tem a D ainda, Esse é o Nordestão, gente, não é nem a Série C, viu? É o Nordestão. Se faturar na volta aqui, né, ganhando com 2 gols, aí vai ser beleza, tranquilo. Olha o alerta aqui para os prédios antigos do centro do Recife. Veja que depois do que aconteceu lá em São Paulo, que ainda estão procurando quem morreu e quem não morreu, entendeu? Tem um monte de desaparecido. Depois daquele outro acidente que nós mostramos ontem, que aqui morreram 7, e mais esse outro, que 4 estão feridos, um especialista fala que a manutenção desses imóveis precisa de cuidados especiais. Veja comigo. A necessidade de reforma no casarão da Rua da Matriz já havia sido constatada há anos e desde 2013 virou caso de justiça. De acordo com os vizinhos, este ano o proprietário iniciou uma obra e derrubou várias paredes. Ao que tudo indica, a reforma sem orientação junto com a chuva provocou o desabamento de parte da estrutura sobre o prédio vizinho na última segunda-feira, deixando 4 pessoas feridas. É uma obra diferenciada, onde precisa realmente fazer uma inspeção minuciosa na área. São cobertas de madeira, onde a peça estrutural, a peça mestra, são tesouras que estão chumbadas na lateral, com paredes conjugadas. Com essa quantidade de chuvas e o tempo sem manutenção, essas peças elas entram em deterioração e, com o tempo, ela vem a colapso. Nessa terça-feira, o Brasil assistiu o desabamento de um prédio no centro de São Paulo depois de um incêndio. No Recife, a tragédia chamou a atenção dos moradores da ocupação Marielle Franco. O prédio na Praça da Independência estava desocupado há mais de 10 anos. Para abrigar as 80 famílias, foi preciso fazer adaptações com divisórias de madeira e gambiarras. A gente colocou disjuntores nos andares para evitar qualquer tipo de incidente. E na parte questão da cozinha, a cozinha é coletiva, nós só temos um botijão de gás. Cada pessoa não tem outros botijões de gás no prédio. Aí essa parte aqui a gente não tem esse problema.